Oi, me chamo Ana Letícia. Vou gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha história com Rolfing. Eu tive durante muitos anos problemas de coluna, postura, né? Trabalho com informática, viajei bastante também a trabalho, então carrega a mala para lá, para cá, tive 3 filhos e eu acho que isso tudo me levou, né, a posturas e procedimentos aí que me desenvolveram 4 hérnias na cervical. Precisei operar. E depois da cirurgia, apesar de ter sido um sucesso, eu nem me lembro, né, que tive problema, eu comecei a conviver com umas tensões musculares constantes, assim, elas iam, voltavam, e eu fazia procedimentos de relaxamento, massagem, em muitos momentos fisioterapia. Nada de fato resolvia, né? Ficava amenizando a dor. E aí eu fui migrando, né, de tipos diferentes de procedimentos. Aí o shiatsu me resolvia por mais tempo. Depois eu encontrei a liberação miofacial, que me resolvia por mais tempo ainda. E aí eu estava procurando um profissional de liberação miofacial, porque eu tinha acabado de me mudar. E encontrei o Fernando, né, porque ele é um profissional desse procedimento também. E fui fazer a minha primeira liberação miofacial com ele. Eu expliquei o meu motivo, né? E ele falou assim: olha, eu faço um outro tratamento aqui, né? Existe uma terapia chamada Rolfing. Aí ele me contou um pouquinho. Eu falei: quero tentar, porque o que ele me contou é que não era uma coisa paliativa, né? Era uma coisa para tratar, para ir na causa. Falei: nossa, é isso que eu quero. E aí fomos para a primeira consulta, onde faz uma anamnese, né, um entendimento do que me levou ali. E aí eu falei 2 coisas. Uma era eu, né, de fato, me ver livre, né, dessa dependência de massagens, essas tensões musculares serem tratadas em sua causa. E eu tinha uma outra questão também, que já fazia alguns anos que eu vinha num desenvolvimento de autoconhecimento, e eu tinha chegado à compreensão de que existiam questões na minha relação com o meu corpo. Então naquele momento lá eu queria me aproximar, né? Acho que foi essa expressão que eu usei. Eu queria me apresentar ao meu próprio corpo e me aproximar dele. E aí começou, né, os encontros, né, o procedimento em sequência. E coisas incríveis foram acontecendo. Não é possível eu entrar aqui no detalhe de tudo, mas o que eu queria contar para vocês aqui. 4 palavras eu acho que resumem tudo o que aconteceu ali. A primeira palavra é postura, e postura não só física, né, de realmente eu me colocar, né, numa postura corporal, mas postura com relação ao mundo, com relação a mim mesma, sabe? Postura. A segunda acho que é consciência corporal, né? Muita consciência corporal. Eu descobri que eu sou composta por muitos pedacinhos e que eu não tinha a menor consciência disso. E consciência de mim mesma, dos meus sentimentos, de quem sou eu, de onde eu estou falando. Complicado explicar isso. A outra acho que seria integração. Isso acontece um pouco mais adiante no processo, mas quando acontece, quando a gente chega nesse ponto, assim, muita coisa faz sentido, né? E a gente se integra em si mesma. Foi o que aconteceu comigo. E por último, relação. Relação não só com o mundo, não só com os outros, relação com mim mesma, sabe? Relação com o meu corpo, com meus sentimentos e tudo mais. O que aconteceu comigo foi que eu descobri, primeiro que eu me conheci, cheguei àquele ponto de quem sou eu, onde estou. E depois que eu descobri que as minhas relações, elas partem de mim. Eu sou o ponto de partida, ou seja, eu sou independente das outras pessoas, principalmente dos meus filhos, né?
Eu acho que acontece com muitas mães, né, da gente criar uma conexão tão intensa, tão fantástica e tão necessária, né, nos primeiros anos de vida dessa criança, que a gente se funde. Para não dizer que a gente se apaga, né, mas minimamente a gente se funde, então a gente se perde. E eu me encontrei, eu me vi independente, ou seja, quando eu me integrei, eu diferenciei a mim mesma dos meus filhos e das outras pessoas, e aí a relação acontece, porque antes disso não é uma relação. Para ser uma relação precisa haver duas partes minimamente, né? Então, se não há uma, se não há a nossa parte, não há relação. Então, gente, eu não imaginava. Assim, eu confesso que eu entrei no processo como eu vou tentar, né? Mas sem saber aonde isso ia dar e sem muita certeza. Eu me permiti participar desse processo e a única coisa que eu sinto hoje é que foi a melhor coisa que eu fiz. A decisão foi muito acertada, agradeço demais o trabalho que o Fernando fez comigo, a paciência, o acompanhamento, a disponibilidade. E se tem uma coisa que eu recomendo para alguém, faça roofing. Grata.